Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica pela fascinante história da Espanha. De impérios poderosos a revoluções culturais, este país tem uma das histórias mais ricas e complexas da Europa. Então, preparem-se, pois nossa viagem no tempo começa agora. Nossa história começa há milhares de anos, com os primeiros habitantes da Península Ibérica, os íberos, celtas e outros povos. Vocês já ouviram falar da Dama de Elche? É uma escultura incrível que nos dá uma pequena amostra da sofisticação dessas culturas antigas. Os romanos chamaram a península de Espanha e durante quase 600 anos deixaram uma marca indestrutível. Eles construíram cidades, estradas, aquedutos espetaculares, como o de Segóvia, mais importante, nos deram a base do que hoje é o idioma espanhol, o latim. A Espanha se tornou uma das províncias mais ricas e importantes do Império Romano, terra natal de imperadores como Trajano e Adriano. Com o declínio de Roma no século XV, novos protagonistas entraram em cena. Os visigodos, eles estabeleceram um reino que unificou a península pela primeira vez sob um único governo, adotando o cristianismo católico como religião oficial. No entanto, o reino visigodo era marcado por instabilidade e lutas internas pelo poder, o que abriu caminho para a próxima grande transformação. No ano de 711, exércitos mouros vindos do norte da África cruzaram o Estreito de Gibraltar, iniciando um período de quase 800 anos de domínio muçulmano em grande parte da península, conhecida como Al-Andalus. Esse período foi uma verdadeira era de ouro. Cidades como Córdoba, Sevilha e Granada floresceram, tornando-se centros de conhecimento, ciência, arte e arquitetura. O Califado de Córdoba era, na época, uma das cidades mais avançadas do mundo, com iluminação pública, bibliotecas e uma convivência relativamente pacífica entre muçulmanos, cristãos e judeus. A Alhambra de Granada é o testemunho deslumbrante desse legado. Enquanto o sul prosperava sob o domínio mouro, os reinos cristãos do norte, como Castela, Aragão e Portugal, começaram um longo e gradual processo de expansão para o sul, conhecido como a Reconquista. Essa campanha militar e religiosa durou séculos e moldou profundamente a identidade espanhola. O ano de 1492 é talvez o mais importante da história da Espanha. Foi nesse ano que os reis católicos, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, completaram a Reconquista com a tomada de Granada, o último reduto muçulmano. Foi também o ano em que eles financiaram a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que, buscando uma nova rota para as Índias, acabou chegando a um continente até então desconhecido para os europeus: a América. A descoberta da América deu início à Era dos Descobrimentos e transformou a Espanha na primeira grande potência global. Durante os séculos XVI e XVII, sob a dinastia dos Habsburgos, o Império Espanhol se estendia por todo o globo. O ouro e a prata das Américas financiaram exércitos poderosos e um florescimento cultural sem precedentes. O século de ouro, com gênios da literatura como Cervantes, autor de Dom Quixote, e pintores como Velázquez e El Greco. No entanto, guerras constantes e uma gestão econômica complicada começaram a minar o poder do império. O século XVIII trouxe uma nova dinastia, os Bourbons, que tentaram modernizar o país com reformas inspiradas no iluminismo. Mas o início do século XIX foi tumultuado. A invasão de Napoleão Bonaparte provocou uma feroz guerra de independência, que enfraqueceu o controle da Espanha sobre suas colônias na América. Uma a uma, elas lutaram e conquistaram sua independência. O restante do século XIX foi um período de grande instabilidade política na Espanha, com guerras civis, mudanças de governo e a perda das últimas colônias importantes, como Cuba e Filipinas, em 1898.
O país entrou no século XX em crise. A instabilidade culminou na década de 1930, um período de extrema polarização política que levou à terrível Guerra Civil Espanhola. De 1936 a 1939, a guerra foi um conflito devastador que dividiu o país e serviu de campo de testes para as potências que lutariam na Segunda Guerra Mundial. A vitória das forças nacionalistas, lideradas pelo general Francisco Franco, deu início a uma ditadura que duraria quase 40 anos. A Espanha moderna renasceu. Nas décadas seguintes, o país se modernizou rapidamente. Entrou para a União Europeia, sediou as Olimpíadas de Barcelona e a Expo de Sevilha em 1992, e se tornou uma das maiores economias da Europa, além de um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Hoje, a Espanha é um país vibrante, democrático e diverso, que celebra suas ricas tradições regionais, da Catalunha ao País Basco, da Andaluzia à Galiza. É uma nação que, apesar dos desafios modernos, olha para o futuro sem esquecer seu passado, incrivelmente rico e complexo. E assim termina nossa incrível viagem pela história da Espanha. De impérios antigos a uma democracia moderna. É uma história de transformação constante. Espero que vocês tenham gostado. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas históricas como esta. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.